Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis capítulo 37, e a palavra que Deus colocou no meu coração para esse domingo tem a ver com a certeza e a convicção que as promessas de Deus se realizam. Amém, irmãos? As promessas de Deus se realizam. E o título da palavra hoje é A Promessa se Cumprirá. É interessante, nós meditamos desde o início no cumprimento da profecia dada por Jesus, do Pentecostes, mas hoje eu quero pensar na experiência de José, como um homem que vive a promessa. Quantos aqui tem promessa de Deus para as suas vidas? Quantos tem promessa de Deus para a sua vida? Você acha que tem promessa para você? Então, dentro dessa perspectiva de paixão e persistência, uma das coisas, aliás, esse nome, paixão e persistência, é o nome de um livro, né, do Joel Comiskey, que é um pastor, doutor em teologia e um pesquisador do crescimento da igreja moderno, né? O Joel, ele roda o mundo inteiro pesquisando o crescimento da igreja, e ele escreveu um livro chamado Paixão e Persistência, baseado na história da igreja de Eli, em El Salvador, né? Uma igreja extraordinária, uma igreja que viveu e vive um milagre. É uma das maiores igrejas do mundo. A igreja de Eli tem mais de 130 mil membros, não é? Todos envolvidos em células, e de uma maneira muito simples, muito singela, né? O pastor de lá, que é o pastor Mário Vegas, é um homem de Deus, um homem simples, que você olha para ele e dentro dos padrões modernos de sucesso, de performance, desenvoltura, você não vai achar nada disso. Que o pastor Mário Vegas é aquele pregador simples, singelo, mas cheio do Espírito, convicto de que Deus o chamou para fazer uma grande obra, né? E é inspirado na vida dessa igreja que a gente ministra essa série aqui. Porque uma das coisas que é diferencial na vida daqueles que prosperam é a capacidade de perseverar. É a capacidade de perseverar. Nós, às vezes, falhamos porque nós estamos sempre recomeçando. A gente recebe uma palavra, recebe uma promessa, recebe uma direção de Deus, mas como nós não vivemos numa época tão imediatista, onde a gente espera resultados rápidos, resultados de micro-ondas, não é? Nós ficamos assim ansiosos, porque quando as coisas não parecem andar para onde a gente está indo. Eu tive essa semana, não participei do Renove por isso, né? Em Belo Horizonte, participando de um treinamento e também recebendo ministração individual. E uma das coisas que o pastor Paulo, que foi quem ministrou, falou para mim é uma ilustração do próprio Joel Comiskey da diferença entre plantar tomates e plantar coqueiro, né? Quem já plantou tomate aqui? Já plantou tomate? Tomate precisa de muito trabalho, hein? Precisa, para ter uma plantação grande. Tomate, sim, mas um pezinho de tomate, você planta ele aqui, daqui a pouco, né, lá em casa mesmo, a Ângela jogou uma semente num canteiro lá, e de repente nasceu um pezinho de tomate e deu tomate. Né? Só que já murchou e não tem tomate lá mais. Não é? A diferença de plantar tomate e plantar coqueiros é que tomate você planta fácil, nasce rápido e frutifica rápido. Coqueiro dá mais trabalho. Mas dura uma vida inteira. Dura uma vida inteira. Né? Dura décadas. Mas você vai ver um coqueiro frutificando depois de muitas décadas. Ou seja, perseverança é uma palavra-chave para quem quer viver os sonhos de Deus. Para quem vive o cristianismo. Afinal, nós aguardamos por 2000 anos a volta de Jesus. Não é verdade? Tem 2000 anos que nós aguardamos a volta de Jesus. Quem não tem perseverança já desistiu há muito tempo. Não é? Já desistiu há muito tempo. Não combina, cristianismo não combina com imediatismo. Cristianismo não combina com resultados rápidos, pré-fabricados. Cristianismo é vida, vida na vida. Vida que é resultado do mover de Deus, da ação de Deus, de um legado que uma geração dá para outra, e assim vai.
José é um exemplo inspirador disso. Eu gostaria de ter tempo para ler com você toda a história de José. Mas você vai fazer isso em casa. Eu espero que você faça em casa, começando no capítulo 37. Você possa ir até o 45. São 8 capítulos para contar a história desse homem de Deus. Eu quero ler com você apenas alguns versículos e aí a gente vai tocando na história. O capítulo 5, o versículo 5 do capítulo 37, diz assim: Teve José um sonho. Tem alguém que sonha aqui, não? Sonho, você sonha? Então, José sonhou e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, pois, que ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam, e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Você conhece a história? José é o filho da velhice de Jacó, filho querido, filho da maturidade, filho da mulher pela qual Jacó lutou 14 anos da sua vida para se casar, não é? José é a aspiração de uma vida inteira. E, sem querer criar problema, mas criando, Jacó acaba mostrando uma predileção por José. Eu sei que isso não acontece lá na sua casa, não é verdade? Não tem essa história, né? Filho é tudo igual, não é verdade? Não tem filho predileto, mas eles dizem que tem, não é verdade? Eles dizem que tem. Dizem assim: não, fulano é o xodó do papai, né? Ciclano é a xodó da mamãe, e por aí vai, né? Não tem isso, não? Tem? Tem. Eu acho que não tem filho preferido, não. Eu tenho 2 também, amo os 2. Mas é verdade que há coisas em um que é mais parecido com outras, e assim por diante. Mas amor não se mede por afinidade. Mas é fato que, como na sua família, na família de Jacó, havia uma ciumeira danada, por causa do relacionamento, da conexão de Jacó com José. E para piorar a situação, José é um sonhador. José é o caçula, é o rapa do tacho. Depois dele vem outro, mas muito depois dele, né? José é o filho mais novo, por enquanto, e ele tem um sonho de que ele estava no campo e os seus feixes se levantaram e os feixes dos seus irmãos se curvaram perante ele, numa demonstração clara de que José teria uma influência sobre os seus irmãos. E isso já foi um absurdo, porque numa sociedade patriarcal, o mais velho governa. Não tem dúvida sobre isso, não é? Mas para piorar a situação, não era só os irmãos que se rendiam a José, o sol e a lua, representando a sua mãe, e as 11 estrelas, ou seja, o céu inteiro, a família toda, pai e mãe, de alguma maneira se submeteriam à influência de José. E os irmãos ficam muito irritados. Mas é fato e é verdade que José está recebendo uma revelação. É fato, é verdade que por caminhos estranhos aos caminhos tradicionais e convencionais da humanidade, José está recebendo de Deus uma revelação, que Deus vai fazer coisa grande através da vida dele. É interessante que, apesar de Jacó exortar José, Jacó guarda no coração, porque ele sabe que ele mesmo era o improvável. Que Deus mesmo, enquanto Jacó fugia, pôs a mão sobre ele e diz assim: olha, você é o mais novo, mas é com você que eu vou fazer cumprir a herança na família a promessa que eu fiz a Abraão. Então, de alguma maneira, Jacó guarda
guarda no coração. E a primeira coisa que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã é que você não pode esperar que a sua geração, que a nossa geração, aplauda a visão que Deus deu ao nosso respeito. Toda vez que a igreja começa a ter que brigar por espaço na sociedade, a igreja começa a reivindicar reconhecimento público aqui e ali, a igreja começa a disputar, ou você começa a esperar que as pessoas te meçam, te dê um direito de alguma coisa, é sinal que a gente está perdendo de vista a nossa vocação. Nós somos um povo que naturalmente não se encaixa no seu tempo. Nós somos um povo que, por natureza, está vivendo além do seu tempo. Porque nós somos um povo que nós já recebemos a revelação do último capítulo da história. Não é? Lendo Apocalipse ontem, eu dei muito glória a Deus, eu vim ouvindo no carro, na minha viagem de volta. Eu dei muito glória a Deus, me emocionei, chorei, ouvindo Deus falar para João, o homem que estava em dor, dizendo assim: João, eu continuo no controle, João. No final, o dragão, a besta que emerge do mar, a besta da terra, todas as bestas possíveis, mesmo aquela que não tem chifre, elas vão ter que se render diante de Jesus. Mas o fato é que Deus diz para João: João, olha, eu estou no controle de todas as coisas. Ou seja, como é que um povo que já tem a visão do escartom, do tempo pleno, do tempo completo, vai coincidir com uma geração que está vivendo só com o que ela viveu até aqui? Entende? Abraão sai de Ur, dizendo assim, Deus falando para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer de você um povo grande. Né? E esse cara não tem nenhum filho. Nenhum filho. Mas ele gera esse filho, Isaac nasce. De Isaac nasce Esaú e Jacó. E eles ainda são um povo pequenininho, mas no coração deles eles estão alimentados por essa visão e essa revelação de que Deus ia fazer deles um grande povo. Por onde eles chegam, eles são um pouquinho de gente, mas eles têm a revelação de que Deus vai fazer deles um grande povo. Então é impossível que a geração que não conhece Deus e que vive do passado, que vive das suas conquistas, vive do seu poder de força, diga assim, aceite esse discurso nosso. Então eu queria que você, em nome de Jesus, hoje, primeiro, aceitasse o sonho que Deus tem para a sua vida. Amém? Aceitasse que Deus te chamou para fazer diferença. Eu queria que hoje você entendesse como José, que Deus tem um propósito na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, que Deus tem uma coisa para fazer através de nós, que a nossa geração não vai entender. E presta atenção que a geração aqui são os próprios irmãos. É a própria casa. Então não fique admirado que se você resolve andar na direção de Deus, haja mesmo dentro da sua parentela pessoas que te segurem, que tentem te dizer: para com isso. Não é? Agora você resolveu andar virou crente, agora está achando que tem um rei na barriga. Né? Você agora acha que pode tudo? Pode mesmo. Não pode ficar arrogante. Mas pode sonhar mais alto, pode esperar. Eu digo isso para as pessoas com quem eu faço negócio. Quando alguém vem me apresentar um orçamento, eu digo que está muito ruim, eu digo para a pessoa assim: olha, eu creio em ressurreição, você sabia? Então eu creio que meu Deus faz coisas impossíveis. Aquele que venceu a morte pode quebrantar seu coração para me dar um preço melhor. Né? Olha, e funciona, viu? Funciona, e como funciona? Né? Eu sei que meu Deus faz grandes coisas. Meu Deus criou a terra com a sua palavra. Deus criou todas as coisas pelo poder do seu braço. O que Deus não pode fazer? Deus disse: haja luz e houve luz. Então, irmãos, você já prestou atenção como que a mídia vive de notícia ruim? Você já prestou atenção como que a sociedade vive de notícia ruim? Eu não assisto quase mais jornal, não dá para ficar vendo jornal, esse jornal dessa grande mídia. Você deve pesquisar outras coisas, porque é só notícia ruim, sabe por quê? Porque notícia ruim vende. Não é? Você quer fazer um teste? Vá para o meio da praça e comece a gritar: fogo, 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 você vai ver. Faça a experiência. Ou então vai para o meio da praça assim: socorro! E tal, você vai ver. Como que vai juntar gente ao redor de você? Até descobrir que você é maluco,
Aí você diz assim, não, eu estou só fazendo uma experiência. Na verdade, eu estou fazendo uma experiência. Porque notícia ruim chama atenção. Percebe? Mas só que isso vai criando na gente uma incredulidade, não é? Tá tudo ficando ruim, não tem jeito. Lembra daquele personagem? Não é? Eu não me lembro o nome dele, eu só lembro de fragmentos assim, que ele dizia assim, ó céus, ó terra, ó vida. Lembra? Como é que era o nome da figura? Que ele olha para a vida e ele só vê miséria. Nós não somos assim. Tem muita miséria, tem muita luta, tem muita dificuldade. Nós não podemos ser indiferentes a ela, mas tem a revelação de um plano que é maior do que todas essas coisas. Amém, queridos? E eu não posso achar que a minha geração vai bater palma para um sonho que ela não tem ferramenta para entender. Às vezes você diz assim, mas a minha família não entende, os meus colegas de trabalho, é claro, porque você só passou a entender por meio do Espírito. Os olhos carnais não conseguem ver esse sonho. Faz sentido aos olhos carnais isso? Faz sentido, irmãos? Claro que não. Não faz sentido, de jeito nenhum. Os sonhos de Deus não fazem sentido, irmãos. Não humanamente falando. Só quando você reconhece por meio do Espírito. A segunda coisa, e eu quero ser rápido aqui, é que o fato de você ouvir dizer e crer que Deus realiza sonhos, não significa que tudo vai dar assim maravilhosamente bem. Que as portas, né? A gente tem um ditado, se for de Deus vai dar certo. Eu já mudei esse ditado. Eu digo assim, se for de Deus, no final vai dar certo. Porque no meio, às vezes, enrola. Não é verdade? No meio, às vezes, embola. Dá uma olhada em José. E é claro que eu não tenho tempo aqui para poder falar de cada detalhe. Mas ele contou o sonho para os irmãos, e o que os irmãos fizeram com ele? Vocês lembram? Está no versículo 15. Os irmãos pegaram e venderam José. Não é? E isso é um negócio igual andar para frente. Desde Caim e Abel, é que quando alguém se destaca, vai ter alguém tentando ofuscar. O que Caim faz? Mata Abel. Então não se admire se você começa a viver o sonho de Deus, presta atenção, não é se você fica arrogante, se você começa a viver o sonho de Deus e frutificar, a sua geração tenta ofuscar você. Venderam José. E depois? Depois de vender José, o que fizeram com ele? O que fizeram com José, irmãos? Ele é vendido como escravo, e aí ele vai para a casa de quem? Potifar. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha direito. Dá uma olhada. Você já viu como essa pessoa é especial? Você já prestou atenção? Como que o povo de Deus brilha? Tem marido aproveitando para olhar com a esposa. É para olhar com santidade, irmã. Né? Você já pensou como que o povo de Deus brilha de uma maneira diferente? Já pensou ou não? Já pensou? O povo de Deus chama atenção. É verdade. Porque você pega uma luz e coloca nas trevas, o que vai acontecer? Chamar atenção. É ou não é verdade? Não é vaidade, não. Tem um brilho diferente na sua vida. Você acredita nisso? Tem um brilho diferente. E as pessoas não sabem como lidar com esse brilho. A mulher de Potifar olhou e disse assim, esse menino é diferente. E ela, como funciona na carne, a cabeça dela projeta para a carne. Ela deseja sexualmente o menino, o moço. Não é? José era um moço, devia ter lá seus 20 e poucos anos, se é que tem isso. Não é? Porque quando ele conta o sonho para os pais, ele tinha 17. A Bíblia não dá clareza da cronologia, mas não é muito depois disso. É um menino. Ela olha e deseja. Não é? Ela subverte, ela corrompe o brilho de José com o desejo sexual. Mas José tem caráter. José não se rende. O que acontece com ela? Ela calunia José.
Isso também é velho, igual andar para frente. Lembra de Neemias? Quando Neemias vai reconstruir os muros, o que o Sanbalat faz? Ele quer desacreditar Neemias. Esse louco acha que vai reconstruir a cidade. E por aí vai. Jesus. De que o pessoal chamava Jesus? Beelzebu, chefe de demônios. Quando alguém me diz que pode estar falando mal de mim ou que está falando mal dela, eu diz assim, olha, qualquer coisa menos do que chefe de demônios, a gente ainda está no lucro. Não é verdade? É porque Jesus foi chamado de chefe de demônios. E depois? Presta atenção nisso, porque a gente às vezes se confunde. A gente podia dizer assim, não, José é homem de Deus. Essa calúnia não vai prosperar contra a vida dele. Prosperou a calúnia, irmãos? Prosperou. Toma cuidado com o que você ouve. Que tem calúnias que são ditas tantas vezes que parecem verdade. Não é? E José foi para onde? José foi para prisão, foi para cadeia. E ficou lá mofando. O homem que não tinha feito nada, que tinha um sonho de Deus para a vida dele, foi para cadeia. E na cadeia, de novo, Deus usa José. Por que Deus usa José? Porque quem tem propósito frutifica em qualquer lugar. Você pode dizer isso comigo? Quem tem propósito frutifica em qualquer lugar. Qualquer lugar. Percebe? José vai para a cadeia. E lá de cara, o que acontece? Tem 2 sonhos. E José é usado por Deus para interpretar os 2 sonhos. A interpretação que Deus dá para José se realiza. Porque José é homem de Deus. Deus tem um propósito na vida de José. E da cadeia, Deus leva José para o palácio. Ou seja, isso para mim me lembra Paulo, que diz assim, todas as coisas... Hein? Você pode falar comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu confesso que tem hora que é difícil acreditar nesse negócio, não é verdade? Você diz assim, Jesus, como é que esse negócio vai cooperar para o meu bem? Né? Podia ser um pouquinho melhor, não é verdade? Não é? É difícil demais ouvir esse negócio a hora que a gente está angustiado, a hora que a gente está sedento. Né? Tem quem tem criança pequena aqui, procura no YouTube, vale muito a pena minhas crianças assistirem, é antigo, Os Vegetais. Lembra? Já viram Os Vegetais? Não? É muito legal, um filminho evangélico, né, que foi interrompido, infelizmente. E num dos personagens, o José, eu acho que era um pepino, né? E José, contando a história de José, o pepino, José está na cadeia, e eu não esqueço dessa cena dos vegetais. O pepino, não sei se era o pepino, se era uma abobrinha, não lembro. Mas ele está lá assim, Senhor, o Senhor disse que tinha um sonho para mim e eu estou aqui preso. O Senhor disse que eu tinha um propósito para mim e eu estou aqui preso. Quando é que esse propósito vai se realizar? E aí, eu estou correndo, né? Você está percebendo? O fato é que o plano de Deus, ele se cumpre. Ele sempre se realiza. E o Bispo Mano foi quem disse que é impossível analisar a história enquanto ela ainda está sendo escrita. Se você tira conclusões da história antes dela acabar de ser escrita, você pode até analisar, mas tirar conclusões é perigoso, porque a história ainda está sendo escrita. Quem olha Jesus antes da ressurreição tem ele como derrotado. Não é isso? Quem olha Jesus antes da crucificação tem ele como populista. Quem olha Jesus antes dos milagres tem ele como um beberrão, como um comilão. Porque ele começou a se entrosar com as pessoas pelas festas. Jesus ia para as festas e assim por diante. Quem olha Abraão antes do fechamento da história tem ele por mentiroso. Porque até mentir que Sara era irmã dele, ele mentiu. Mas ele se torna o pai da fé. Quem olha Davi antes da história se completar tem ele por adúltero. Porque ele
mandou Urias para a morte. A história precisa se fechar primeiro, irmãos. A gente precisa aguardar até que a história ande, porque no final da história, José foi para o Egito, e no Egito ele se tornou o segundo homem do Egito, depois do faraó. E o propósito de Deus se realizou. As nações vieram até o Egito para se abastecer. A família de José veio até o Egito para se abastecer. E quem é que estava lá? Vestido de primeiro-ministro? Era José, o sujeito da cova, o sujeito tido por alguém que queria abusar da mulher de Potifar, o sujeito da prisão, estava lá no lugar que Deus tinha planejado para ele. E todas as nações prestando continência para ele, porque Deus o revestiu de autoridade e poder. O que eu guardo com isso? Que o plano de Deus vai se cumprir na nossa vida. É só a gente permanecer. O bispo Paulo, que costuma dizer que todo mundo tem direito esperneante. Você pode dizer para o seu irmão, por favor, você pode espernear, irmão, não tem problema, fala para ele. Pode espernear, não tem problema. Mas não sai da benção. Espernear, direito esperneante, de reclamar, de dizer não estou entendendo, né? De dizer assim, eu não estou conseguindo entender. Jesus, por que isso está acontecendo com a minha vida? Né? Às vezes a gente fica assim, não é verdade? A gente fica irritado, por que isso? Poxa, podia ser diferente. Tudo bem, mas permanece, obedece, fique firme. Fique firme, não saia da presença, não saia da revelação, não saia do foco que Deus deu. E entenda, e eu estou pregando para você e para mim, que cada luta, por pior que pareça, ela faz que o propósito de Deus ande. José não chegaria ao Egito se não fosse os seus irmãos terem vendido. José não chegaria ao palácio se a mulher de Potifar não tivesse denunciado ele. Deus usou da prisão. Não é que Deus queria que ele fosse vendido. Não é isso. Mas Deus faz com que cada coisa coopere para o nosso bem. Você entende? Às vezes dá a impressão que algumas coisas não estão combinando. Deus, o Senhor disse que tem um plano para a minha família, mas olha como está a minha família. O Senhor disse que me chamou para isso, mas olha como é que eu estou vivendo. Olha para a minha realidade. Mas cada etapa é um instrumento de Deus para forjar o nosso caráter. Cada etapa é um instrumento de Deus para forjar o nosso caráter e nos habilitar para aquilo que Deus sonhou. Eu queria que você fosse comigo lá no capítulo 45. Nós vamos terminar. Se você puder ficar em pé, queria que nós lêssemos juntos. Diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. Percebe que não foi fácil para José. Ele chorou amargamente quando ele teve que se revelar aos seus irmãos. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então, disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, como governador
em toda a terra do Egito. Qual é a leitura que José está fazendo? Eu não sou vítima de vocês. Eu não sou vítima da mulher de Faraó. Não, Deus me mandou na frente. Deus conspirou e fez que todas as coisas cooperassem para este dia, para essa hora. E agora a história já chegou no seu ocaso, já chegou na sua plenitude. Por isso José consegue analisar a história. No meio da história, dificilmente ele conseguiria fazer essa leitura. Mas no final da história, ele entende que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus se realizam. A única coisa que eu quero te dizer hoje, querido, é espere o final da história. Fique firme até que a história chegue a seu fim, porque lá no fim você vai ver que a mão de Deus esteve com você em todo o tempo. Eu te digo, fique firme, permaneça, não desista, não desfaleça, mesmo que os dias sejam maus, porque o Senhor da história está cuidando de nós. Amém? Então por isso esse tempo é um tempo de paixão, de ter paixão pela visão que Deus nos deu, e persistência. Nós não somos dos que retrocedem. Amém? Então nós vamos orar. E eu queria que você desse a mão ao seu irmão e me ajudasse a orar por ele. Não é? Vou pedir ao pastor Guto que venha aqui fazer essa oração. Queria que dê a mão ao seu irmão, porque essa é uma hora de nós ficarmos juntos, de nós nos fortalecermos mutuamente. Dê a mão à pessoa que está perto de você. Diga para ele assim, vamos juntos em nome de Jesus. Fala para ele, vamos juntos. Vamos juntos em nome de Jesus. Fique firme, porque maior é o que está conosco. Amém? Você crê nisso? Maior é o que está conosco. Maior é aquele que age em nós e através de nós e por meio de nós. Comece a adorar o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Senhor da história. Ele é o Alfa e Ômega. Ele já conhece o último capítulo. E no último capítulo ele vence. Ele é o Senhor da história. Então reanima a sua fé hoje, em nome de Jesus. Ora comigo, abra sua boca, coloca a vida dessa pessoa que está do teu lado, a sua vida também nas mãos de Jesus. É manhã de paixão e persistência, é manhã de renovar a paixão, é manhã de renovar a decisão de persistirmos no propósito, independente da circunstância que eu enfrento hoje. A vida de José é uma vida inspiradora, porque apesar das circunstâncias que ele enfrentou, no final ele foi honrado. No final, Deus foi honrado na sua vida. Querido, se você persistir, eu tenho certeza que no final você será honrado e o Deus que você serve também vai ser honrado através da sua vida. Pai, renova a paixão, renova a persistência, Senhor, dos teus filhos nessa manhã. Pai, aqueles que estão cansados, esgotados, aqueles, ó Deus, que estão sendo sabotados, aqueles que de alguma forma, Senhor, estão, ó Deus, sendo alvo de alguma coisa, alvo de uma calúnia, alvo, Senhor, de um plano das trevas, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor traga renovo nesse lugar, renova a paixão, renova a fé, renova, Senhor, a decisão de se manter firme na Tua palavra, constante no Senhor, independente, ó Deus, do que enfrenta hoje, independente, ó Deus, da luta, do obstáculo, independente, Senhor, da acusação, em nome de Jesus, renova, Senhor, a fé, a convicção do Teu povo nessa manhã. Senhor, que o Senhor traga alguns sinais para que eles possam, Senhor, ter a convicção de que o Senhor está guiando a sua história e a sua vida, assim como o Senhor foi com José em alguns momentos, durante a caminhada, durante os obstáculos, durante as circunstâncias, apesar dos resultados negativos, apesar, Senhor, das coisas ruins que ele enfrentou, o Senhor dava alguns sinais para ele, de que o Senhor estava com ele, de que era para ele se manter firme, de que era para ele continuar a persistir. Então, Senhor, em nome de Jesus, manda alguns sinais também para os teus filhos, ao longo dessa semana, Pai, em nome de Jesus, para que eles tenham ainda mais convicção de que o Senhor não perdeu o controle, de que o Senhor está no controle da história e que no final, Senhor, o teu propósito se realizará. No final, Senhor, aquilo que o Senhor pensou, aquilo que o Senhor idealizou, se cumprirá, ó Deus. Nessa manhã, Pai, nós, na autoridade do teu nome, abençoamos tua igreja,
Abençoamos teu filho, tua filha nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê, querido, que Deus está conduzindo a sua história? Amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia.